Nós vamos hoje começar por destacar os esforços que foram feitos no final do século XIX para identificar em que referencial especial as leis do eletromagnetismo eram válidas. Porque a única forma delas serem válidas da maneira como estão escritas, e se as transformações de Galileu forem verdadeiras, é haver um referencial especial na qual elas se verifiquem. Esse referencial ficou conhecido como o referencial do éter, né? O éter seria esse meio que suportaria a propagação de ondas eletromagnéticas e no referencial onde esse meio estivesse em repouso, então a propagação se daria com a velocidade c. A velocidade da luz é uma velocidade bastante grande quando comparada com as velocidades que a gente encontra no nosso mundo. A velocidade orbital da Terra, que é aproximadamente 30 km por segundo, ou 3 vezes 10 a 4 metros por segundo. Portanto, a relação entre essa velocidade orbital e a velocidade da luz é 10 a menos 4. Né? Ou seja, a velocidade orbital é um número muito pequeno quando comparada à velocidade da luz. Uma forma que a gente poderia imaginar para tentar descobrir qual é a velocidade do nosso planeta em relação a esse referencial privilegiado, né, o referencial do éter, seria a gente usar a velocidade orbital da Terra como nos apoiar no movimento orbital da Terra. É fácil a gente imaginar que se houver esse referencial privilegiado, a velocidade da Terra com relação a este referencial deve ser da ordem de 3 vezes 10 a 4 metros por segundo. Então, você poderia imaginar, se eu estou andando com essa velocidade, eu poderia medir a velocidade com que eu recebo um sinal luminoso que vem da proa, seria c mais v, onde v é a velocidade relativa, e a velocidade da onda que chega da popa seria c menos v. Tá certo? Acontece que isso implicaria em nós termos instrumentos com sensibilidade suficiente para medir uma diferença de velocidades que é de uma parte em 10 a 4. Porque, veja só, isso aqui daria 3 vezes 10 a 8 mais 3 vezes 10 a 4 em metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 4, que multiplica 1 mais 10 a 4. Quer dizer, este fator aqui, essa parcela, é uma unidade em 10 a 4, né? Só um instrumento com muita sensibilidade seria capaz de medir aquela diferença. A diferença entre eu estar recebendo essa onda, essa propagação vinda da proa, onde aqui aparece então esse 1 somado, né? Ou se o referencial da Terra fosse o próprio referencial do éter, a velocidade que eu mediria seria só essa. Então essa diferença de uma parte em 10 a 4 é uma diferença muito pequena para a sensibilidade dos instrumentos daquela época. Não foi necessário inventar-se um instrumento novo para conseguir detectar esse tipo de diferença. E esse instrumento novo é o interferômetro de Michelson. Ele foi inventado por esse físico americano, Albert Michelson, em 1881, e eu vou passar a descrever como é que esse interferômetro funciona e como o interferômetro foi utilizado para tentar medir essa diferença de velocidades, né, associada então ao movimento fictício, ao movimento que a gente esperava que o planeta Terra tivesse em relação ao referencial privilegiado do éter. Como é que funciona um interferômetro? O interferômetro funciona da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma fonte luminosa e aqui eu vou colocar na frente dessa fonte luminosa um espelho semi-transparente. Um espelho semi-transparente é um espelho que recebe a luz que vem dessa fonte, deixa passar direto cerca de metade da intensidade que ele recebe e reflete especularmente, como um bom espelho plano, a outra metade. Então, e aqui eu coloco outros dois espelhos, aqui e aqui, de tal maneira que o feixe que veio da fonte, quando ele é refletido por esse espelho semi-transparente, ele vai encontrar o espelho da minha esquerda
ele volta nessa mesma trajetória e outra vez metade desse feixe passa, né? Enquanto que o feixe que veio da fonte e atravessou o espelho semitransparente é refletido pelo espelho de cima, volta sobre esse espelho e uma parte desse feixe, metade dele, é refletido nessa mesma direção do primeiro. Então aqui nós temos dois feixes que vão em direção a um observador. A brincadeira é o seguinte, se esses dois feixes, o que foi refletido e o que foi transmitido, percorrerem caminhos ópticos distintos, quando eles voltarem a se encontrar no espelho e forem refletidos em direção ao observador, eles vão ter percorrido um número de comprimentos de onda diferentes, tá certo? Isso vai provocar um fenômeno chamado de interferência. Então aqui nós vamos lembrar alguma coisa que você aprendeu numa física básica, vai haver interferência entre esses dois feixes.